do Senhor, meus queridos irmãos, meus amigos que hoje estão nos assistindo aí pelas redes sociais. Eu gostaria de, antes de mais nada, desejar a você, papai que está nos assistindo, um feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus nos abençoe também agora no estudo desta lição, que é a coerência entre a vida interior e a prática externa. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao meu pastor Moisés Pereira Pinto, pela oportunidade de estarmos aqui ministrando esta aula de escola bíblica dominical. Vamos, sem mais demora, dar início à nossa lição nessa manhã. O texto de referência do qual nós vamos fazer uso nessa manhã está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, os versículos de número 1, 2, 5, que diz o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O objetivo da nossa lição nessa manhã, os objetivos são ensinar que Deus sabe a intenção do nosso coração, mostrar a pretensiosa oração dos hipócritas e apresentar a forma correta do jejum ensinado por Jesus. No tópico de número 1, aliás, na introdução, nós vamos encontrar o seguinte: Jesus menciona 3 ações comuns a todo cristão: dar ao necessitado, jejuar e orar. Em todos os 3 casos, ele nos leva a meditar sobre a intenção do coração. Se fazemos para sermos vistos e elogiados pelos homens, ou por fé e amor a Deus. É interessante, né, nós observarmos aqui, essa introdução já nos norteia sobre a lição, no que vai dizer assim, dar ao necessitado, ajudar aqueles que precisam, né, jejuar e orar. Nos 3 casos, ela nos leva a meditar sobre a intenção do coração. Qual a intenção que nós temos no nosso coração quando nós nos propomos a ajudar alguém, quando você faz uma doação, quando você ajuda um necessitado? Qual a intenção que há no seu coração quando você jejua? Se você jejua em particular, de uma forma privada, de uma forma reservada, a sua oração, como você tem feito a sua oração. É interessante nós observarmos, irmãos, que há orações que nós podemos fazer dobrando o joelho lá na igreja, do lado dos nossos irmãos. Agora, há orações que nós precisamos de entrar na nossa casa, no nosso quarto, fechar a porta atrás de nós e falarmos com Deus ali no particular. Amém? Hoje nós vamos esmiuçar um pouquinho isso nessa lição e falar um pouco sobre esses assuntos. Amém? No tópico 1, então, diz assim: a justiça operada pela falsa motivação. Jesus condenou a atitude hipócrita de homens que, sob o disfarce de glorificar a Deus, buscavam a glória para si mesmos. O tópico 1.1 diz assim: agradando a Deus, não aos homens. Jesus chama a atenção sobre a maneira disfarçada de servir ao próximo, que não basta apenas fazer algo bom,
mas algo cuja intenção do coração esteja centrada em Deus, conforme está escrito em Provérbios capítulo 14, versículo 33. Ele destaca a diferença entre fazer as coisas para ser visto e elogiado pelos homens ou movido pelo amor e pela fé em Deus, conforme Mateus capítulo 6, versículo 1. O grande ensinamento aqui é que a motivação é tão importante quanto a ação. Uma boa ação deve ser precedida por uma boa motivação, para que seja eficaz para os outros e para aqueles que oferecem. Qualquer motivação que não seja o amor não terá sentido ou valor algum para Deus. É interessante, né, irmão? Jesus condena mesmo a atitude hipócrita da pessoa que dá esmola e faz questão, aliás, esmola não, dá ajuda, socorre alguém e sai proclamando aos 7 ventos aí aquela beneficência, aquele bem que ele fez para alguém. Deus não se agrada disso, irmão. Aquilo que você fez fique guardado, registrado entre você e Deus. A intenção do coração faz a diferença. Aqui no tópico 1.1 nós observamos que Deus ele não se agrada de qualquer coisa que você fizer, se você fizer com a intenção de que alguém te exalte, que alguém louve o teu nome, de que alguém venha dizer, fulano é uma pessoa boa, fulano é uma pessoa que gosta de fazer caridade, que gosta de ajudar o próximo. Porque quando fazemos e os homens nos louvam e os homens nos elogiam, nós já estamos recebendo o nosso galardão ali mesmo. Amém? Não espere uma recompensa do Senhor por isso. Deus não se agrada daquele que faz o bem esperando que alguém veja e reconheça de imediato, de uma forma humana. Porque o verdadeiro reconhecimento, ele vem do Senhor. Jesus ele diz assim, olha, fazei aos homens como se você estivesse fazendo a Deus. Amém? Então, meu irmão, nesta manhã, vale a pena meditar nesta palavra que diz para nós fazermos sim, ajudar alguém, mas não esperarmos sermos vistos ou elogiados pelos homens, porque Deus não tem prazer nisso, Deus não vai se agradar de você. Aquela ação, aquela atitude que você tomou, ela poderia ter um efeito muito maior na sua vida, se você fizer e guardar para você e Deus, ficar guardada entre você e Deus. Se alguém ver sem que você saiba e perceba e falar alguma coisa, a gente deve até evitar, pedir até para a pessoa, não precisa comentar, não deve. Normalmente é assim que a gente procura fazer. Amém? Louvado seja Deus. Eu escrevi aqui o seguinte, uma observação enquanto eu estudava a lição. Uma boa ação deve ser motivada de uma boa forma para ser eficaz, tanto para quem recebe, quanto para quem faz a boa ação. Amém? Porque se você chama as pessoas, não, eu vou fazer isso agora, eu vou levar uma cesta básica na casa do irmão fulano. Não, se você quer fazer o bem e quer que Deus se agrade desse bem que você quer fazer, pegue a cesta básica, vá na casa do irmão, mas não deixe que ninguém saiba. Não precisa comentar com ninguém, dizer nada para ninguém. Amém? Porque o teu Pai, o nosso Deus, que em secreto vê, Ele sim, Ele vai te recompensar por qualquer atitude que você venha a ter e tomar em benefício de algum servo dele. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe nessa manhã. Lições maravilhosas para nós aprendermos com o Senhor. Louvado seja Deus. 1.2 diz assim, a verdadeira e a falsa piedade.
Jesus traça um paralelo entre a verdadeira e a falsa piedade, que é apenas hipocrisia. Os hipócritas eram verdadeiros atores. Eles se apresentavam para serem vistos e aclamados pelo povo. Na declaração feita por Jesus, vemos manifesta a verdadeira atitude de seus corações. Eles não ofertavam ao povo porque eram apenas generosos. Eles o faziam para receber honra da parte daqueles a quem ofertavam. Suas boas obras tinham uma única finalidade: o reconhecimento público. Jesus disse que esse tipo de atitude produz apenas o reconhecimento humano e que, ao soarem as trombetas para que fossem notados pelos homens, já haviam recebido aqui mesmo os seus galardões. Acabei de falar isso agora há pouco, na verdade. Hipocrisia, né, é uma coisa que não agrada a Deus. Deus observa uma falsa piedade. Isso é muito comum, a gente tem algumas classes de pessoas que agem dessa maneira, porque às vezes eles têm a intenção de receber alguma coisa em troca, de receber algum reconhecimento humano em troca, mas Deus não se agrada disso, meu irmão. O prazer do Senhor está em que você faça no silêncio, principalmente para que aquela pessoa que está recebendo não seja denunciada como alguém que está em situação de necessidade. Porque não quer dizer que uma pessoa que hoje está passando por um momento difícil, que possa se tornar alvo de ser abençoado por alguém, amanhã ele esteja na mesma situação. Amanhã ele pode estar fazendo o contrário, ele pode estar sendo abençoador, pode estar ajudando alguém. Amém? Tomamos cuidado para que não caiamos nesse tipo de laço, nesse tipo de armadilha. O comentarista escreveu aqui uma coisa que eu acho interessante e vale muito a pena comentar com vocês, que quer dizer o seguinte: a palavra grega usada por Mateus é hipokritai, né, que seria hipócrita em grego. Mas ela aparece nos versículos 2, 5 e 16, lá do capítulo 6, né, no qual nós estamos fazendo menção. Era um termo usado no teatro grego e denota o ator por detrás de uma máscara. Em Mateus capítulo 23, versículos 13 a 30, diz o seguinte: Jesus usa a mesma palavra e ideia em várias descrições da piedade dos fariseus. Ele define como o ensino farisaico e a piedade como hipocrisia. Eles elogiam de modo mascarado para ganhar o favor do povo. Havia uma intenção, amém? E não como um ato genuíno de adoração a Deus em rendição incondicional, amém? Então havia uma segunda intenção para essas pessoas quando faziam esse bem, tinham essa atitude de piedade. No 1.3 diz o seguinte: ofertando em secreto. Jesus apresentou como pôde haver uma motivação falsa diante de uma atitude aparentemente sã. Revelou também que existe por parte de Deus uma recompensa para aqueles que doam pensando em fazer o melhor para Deus e para o seu semelhante, conforme o capítulo 6 de Mateus, versículos 2 e 3. Jesus disse que o secreto revela o secreto. Disse que o Pai vê aquilo que secretamente fazemos e a forma como fazemos. Declarou que ao fazermos apenas para Ele e não para sermos vistos pelas pessoas, Ele nos recompensará publicamente. Ou seja, o efeito que os hipócritas buscavam alcançar agindo de um modo errôneo, Deus nos oferece gratuitamente quando agimos de boa vontade para com o próximo. Amém? Olha que coisa bacana.
quando você age conforme a Bíblia orienta, conforme o Senhor nos orienta, você faz o bem sem que ninguém saiba, sem olhar para quem você está fazendo bem, porque às vezes é fácil fácil, não vou dizer que seja fácil, talvez a palavra correta para se colocar aqui seja outra, né? Não fácil, mas seja mais conveniente, de repente, você fazer bem para alguém que você goste, para alguém que é da sua roda de amigos, para alguém que é um parente, um familiar seu, para alguém que você talvez simpatize. Mas o Senhor também diz que é para fazermos o bem sem olhar a quem. Né? Alguém, uma pessoa qualquer que esteja necessitado, que talvez até no seu íntimo você julgue que aquela pessoa não mereça. Mas esse não é o nosso papel. Deus não se agrada disso. Deus se agrada que nós façamos o bem sem olhar quem e sem que ninguém saiba, porque aí o Senhor publicamente, de uma forma pública, Ele vai te abençoar. As pessoas vão ver a bênção chegando na sua casa, as pessoas vão ver, a igreja vai ver a bênção chegando na sua vida e vão ver, será, mas o que aconteceu? Por que ele está sendo abençoado assim? O mais importante é que entre você e Deus existe um relacionamento e você sabe o porquê de Deus estar abençoando a sua vida. Amém? Faça o bem, meu amigo, meu irmão, sem olhar a quem. Faça o bem sem precisar de fazer alarde, né? Sem precisar de fazer propaganda. Deus se agrada muito disso. Amém? Aqui no final tem um textozinho que diz, eu ensinei que. Eu acho interessante dizer que Jesus condenou a atitude hipócrita dos homens, que sob o disfarce de glorificar a Deus, buscavam a glória para si mesmo. Olha que coisa terrível. Deus, Jesus, ele condena esse tipo de atitude. Alguém que diz, não, eu estou fazendo bem porque eu sou crente, porque isso agrada a Deus, eu vou dar, eu vou fazer. Mas está buscando glória para si mesmo, irmão. Deus não se agrada, não tem prazer nesse tipo de coisa. Amém? O bem que você faz, se a sua mão esquerda dá alguma coisa para alguém, que a sua direita nem saiba. Você já pensou? Deus estava falando isso com relação à igreja. Nós somos um corpo e somos membros desse corpo. Então, se eu for a mão esquerda, que eu não saiba o que o irmão que representa a mão direita fez ou o que ele tem feito, porque Deus vai recompensar a nós dois da mesma maneira. Deus vai nos recompensar, Ele que vem em secreto, é Ele que tem prazer em abençoar aquele que abençoa de maneira secreta. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos passar para o tópico 2, que diz assim, a pretensiosa oração dos hipócritas. A segunda ação mencionada por Jesus é a oração cujo foco está na intimidade e na comunhão com Deus. Ele assinala que a oração pode deixar de ser um verdadeiro ato de devoção e se tornar uma forma de hipocrisia, quando o ato externo esconde motivos corruptos, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e o verso de número 5, que diz o seguinte, e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. É interessante nós observarmos isso daqui, porque Deus também não tem prazer nesse tipo de oração. Amém? Tem pessoas que gostam de orar bonito, até impostam a voz quando vão orar, como se Deus não conhecesse o seu coração. Nós começamos a lição hoje aqui falando que Deus conhece
a sua intimidade. Deus conhece a intenção do seu coração. A Bíblia nos diz que a palavra ainda não nos chegou à boca. O salmista nos diz isso. E Deus já sabe o que nós vamos falar. Então, meu amado irmão, meu amigo, Deus, ele não tem prazer em oração pretensiosa, como a oração dos hipócritas. Pelo contrário, Deus ama aquele que procura buscá-lo com simplicidade, aquele que procura buscá-lo com inteireza de coração, na simplicidade. Interessante que nós estávamos ontem à noite ouvindo uma palestra ministrada pelo evangelista Edson, aqui da nossa igreja, e ele falava exatamente sobre essas coisas. Quando a gente vai orar, não adianta a gente querer, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, sim, vamos orar ao Senhor. Mas quando vamos orar, vamos dizer, Senhor, eu estou aqui diante da sua presença, necessitado, carecido da tua misericórdia, da tua bondade, Senhor. Amém? Vamos procurar, irmão, nos voltar para essa atitude, esse tipo de atitude na oração. Amém? O tópico 2.1 diz o seguinte: a maneira incorreta de orar, a maneira errada de orar. Jesus ensina que toda oração autêntica deve ser dirigida a Deus. Quando chegava a hora estabelecida para a oração, os judeus piedosos deixavam o que estavam fazendo e oravam. E isso poderia ser feito discretamente ou com uma exibição pretensiosa. Algumas pessoas buscavam estar em um lugar onde suas presenças fossem notadas, como a sinagoga ou a esquina de uma praça. Nestes casos, a motivação interior dessas orações públicas era reconhecimento e o elogio de sua devoção, o qual carece de valor diante de Deus. Esta classe de oração hipócrita também recebe a mesma recompensa que as esmolas, o louvor do próprio povo. Em contraste, Jesus orienta seus discípulos a orarem em secreto, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Irmão, é interessante, mas às vezes ainda nos dias de hoje nós vemos isso. Pessoas, não é como no costume do judeu, porque o costume dos judeus, eles tinham essa cultura, várias horas por dia eles oravam. Aonde estavam, eles tinham que, dava aquela hora da oração, eles tinham que parar e fazer a oração deles. Então, alguns, ao invés de se reservarem, de se colocar num lugar mais reservado para orar, eles procuravam, na verdade, era de alguma forma mostrar que estavam orando e que oravam bem. Não só estavam orando, mas que também oravam bonito, que as suas orações eram rebuscadas, orações bonitas, orações bem montadas. E aqui a gente observa que o comentarista escreve a verdade, que essa classe de oração hipócrita também recebe a mesma recompensa, que as esmolas, que é o louvor do povo. Alguém vai dizer, poxa, mas fulano ora bem, fulano ora bonito. Não, ele ora mesmo, ele é de oração, ela é de oração. Quando na verdade, irmão, esse tipo de recompensa, esse tipo de reconhecimento, é bom quando ele vem do Senhor, é bom quando ele vem de Deus. Amém?
Louvado seja o poderoso nome de Jesus. Eu fico às vezes pensando, me lembrando aqui do fariseu e do publicano. Os dois estavam na sinagoga. O fariseu foi lá, sentou mais para trás, no cantinho, e ele, com a cabeça baixa, ele se humilhava e pedia: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Mas o fariseu não, o fariseu ele ficava do lado de lá, na frente, levantava o braço, gritava em alta voz, porque eu fiz esmola, porque eu ajudei e tal. Esse tipo de oração, ele não chega no trono de Deus, porque ela é feita para que os homens reconheçam quem está fazendo. Mas a oração do publicano, que estava se humilhando e procurava colocar-se num canto e se humilhando perante o Senhor, reconhecendo que ele sem Deus não podia fazer nada, que sem Deus ele não consegue chegar a lugar algum. Esse tipo de oração é uma oração que agrada ao Senhor. Então nós vimos agora a maneira incorreta de orar. Amém? Aqui o comentarista escreve o seguinte, eu acho interessante o comentário da revista do Professor, que diz assim: em contraste com a ostentação pública por parte dos hipócritas, Jesus recomenda que procuremos um lugar privado, secreto, onde somente Deus nos observe. Amém? Você, por exemplo, não deve orar na igreja com o joelho dobrado do lado de um irmão, do lado de uma irmã, e falar dos seus problemas conjugais naquele momento ali, em voz alta, para que a pessoa ouça a sua oração. Você não deve falar de coisas íntimas, de coisas que somente deve falar para Deus. Esse tipo de oração, nós devemos procurar um lugar privativo, o nosso quarto, com a porta fechada, e aí sim fazemos essas orações. Amém? Lá na igreja você pode orar e pedir. Lembra do pastor Carlos, para Deus abençoar o pastor Carlos. Vamos nos lembrar do nosso pastor presidente, da família dos nossos pastores, para que Deus possa abençoá-los, estender as mãos de misericórdia sobre eles, dar eles saúde, direção, orientação. Pedir ao Senhor que abençoe a sua igreja. Amém? No tópico 2.2 nos diz o seguinte: orando ao Pai em secreto. A oração deve ser caracterizada por sua simplicidade. Aqui somos informados de que a oração é um assunto que diz respeito apenas a nós e a Deus. Jesus falou para entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto. Essa é a maneira correta de chegar-se a Deus em oração. Desta forma, o cristão expõe sua fé, devoção, confiança e amor diante de Deus, e é recompensado pelo Senhor, da mesma forma que Jesus apresenta uma recompensa para aquele que apresenta ao que ora. As vitórias que se materializam no mundo físico sempre passam por um período secreto na presença de Deus. Olha que coisa boa, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. As vitórias que se materializam no mundo físico, no mundo carnal, sempre passam por um período secreto na presença de Deus. Oração é perseverança. Agora nós estamos falando da maneira correta de orar, né? Jesus nos orienta que a oração deve ser caracterizada primeiro pela simplicidade. Falei agora há pouco sobre isso. Sermos simples. Às vezes nós, quando vamos falar com Deus, lógico que devemos ter temor, devemos ter respeito,
Mas não adianta a gente querer também ficar rebuscando um vocabulário difícil, impostar a voz. Deus quer que você derrame o seu coração na presença dele. E quando derramamos o coração na presença do Senhor, quanto mais simples, melhor. O que está dentro do nosso coração, o que está guardado aqui no peito, coisas que às vezes não conseguimos falar para um amigo, que não conseguimos falar para a esposa, para o esposo, para um filho, mas conseguimos falar na presença de Deus, de uma forma simples, de uma forma sincera, porque é importante que nós que nós precisamos de nos achegar a Deus com simplicidade e sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, porque não adianta a gente tentar florear, porque Deus nos conhece. Deus conhece você mais do que você mesmo. Deus conhece a intenção do coração. Então não adianta a gente querer dizer para Deus uma coisa que a gente não faz, uma vida que a gente não vive. Então, quanto mais simples e mais sincero formos com Deus, melhor para nós. A bênção que nós vamos receber vai ser muito grande. Aqui na lição nos diz que essa é a maneira correta de se chegar a Deus em oração. Dessa forma, o cristão expõe sua fé, devoção, confiança e amor diante de Deus e é recompensado pelo Senhor. A oração é importante. Daniel, quando estava orando, ele começou a orar e quando o anjo veio trazer a resposta da oração, ele disse, olha, desde o dia que você começou a orar, a sua oração foi ouvida. Mas demorou ali 21 dias para que o anjo trouxesse a resposta. Deus está ouvindo a sua oração e está providenciando resposta para ela. E é interessante que aqui no final o comentarista escreve, irmão, o seguinte, as vitórias que se materializam, as bênçãos, que a gente alcança no mundo físico, sempre passam por um período secreto na presença de Deus. São frutos das orações dos irmãos, é fruto da oração da irmã, da família do irmão. Amém? Que nós possamos guardar, permanecer com a nossa fé viva no Senhor, no Deus Criador do céu e da terra, no Deus que ouve orações. Amém? Aqui no comentarista, no comentário do professor, diz o seguinte, Jesus estabelece a grande regra para a oração, insiste que toda autêntica oração deve ser oferecida a Deus. Observa que quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, como é que começa? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. A falha das orações dos judeus que Jesus criticava é que tinham o propósito de serem vistas pelos homens. A oração secreta foi o diferencial na vida de muitos avivalistas no passado e ainda é no dia de hoje. Pode parecer que não, mas ainda tem pessoas que oram, que têm uma vida de oração, uma vida secreta de oração. Louvado seja Deus. O tópico 2.3 nos diz o seguinte, orando sem vãs repetições. Nos versículos 7 e 8, Jesus aponta uma prática ineficaz, inaceitável para Deus na oração. A repetição vã. A razão é que oramos a um Deus que já sabe tudo, está predisposto para nos ouvir e nos ajudar. Jesus não proíbe a repetição de uma oração. Ele orou 3 vezes no jardim de Getsêmani, essencialmente a mesma oração, e elogiou a persistência em oração. Jesus se refere a palavras vãs, sem sentido. O Pai conhece todas as nossas necessidades. Esse já é um forte incentivo para orar, com mais frequência e com mais confiança.
Deus estabeleceu a oração para oportunizar ao ser humano estreitar o relacionamento com o Senhor, ensinar-nos sobre a dependência e a relevância da fé e a confiança nele. O que é a oração para você, meu irmão, meu amigo, você que está me assistindo nessa manhã? Será que a oração para você é um ritual? Será que a oração para você se tornou um rito? Nós vemos aqui no comentário, e é uma grande realidade, você, quando tem um amigo, quando para você estreitar os laços com esse amigo, o que você precisa fazer? Conversar com esse amigo. Não é isso? Contar para esse amigo quem é você, contar para esse amigo como você se sente. Não é assim? Com Deus é a mesma coisa. Se você quer se tornar íntimo de Deus, precisa buscar a Deus em oração. Precisa se aproximar de Deus. E aproximar-se de Deus é através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra. São aí os alicerces, são aí os caminhos para nós nos aproximarmos de Deus. E a oração é aquela oportunidade onde você diz para Deus, conhece você, Ele sabe que você naquele dia pode estar triste, pode estar alegre, que você pode estar com a esperança avivada ou não, mas Deus quer ouvir da sua boca, Deus quer ouvir você dizer para Ele, Senhor, eu estou alegre hoje, por isso, por isso, por isso. Quero te agradecer porque o Senhor fez isso, porque o Senhor tem feito isso. Deus se agrada de que nós tenhamos essa conversa, esse diálogo com Ele. Porque Ele fala conosco também na oração. Eu já ouvi Deus falar diretamente comigo, sem precisar de usar um profeta. Deus fala conosco no nosso coração. Então aqui diz assim, eu achei interessante, até marquei aqui, que Deus estabeleceu a oração para oportunizar ao ser humano, estreitar o relacionamento com Ele. Olha que coisa boa. Você quer ficar mais amigo de Deus, se aproximar mais de Deus? Procure estreitar os seus laços de amizade, de relacionamento com Deus através da oração. Amém? Isso é muito importante, meu irmão, você que está me assistindo nessa manhã. A oração, ela é um presente de Deus para nós. Quando nós oramos, nós não estamos falando para o vácuo, para o vazio. Há um Deus que está te ouvindo, que mesmo conhecendo as suas necessidades, conhecendo o seu coração, a intenção do seu coração, conhecendo o seu interior, Ele quer ouvir você, Ele quer que você fale com Ele. Amém? Ele nos ensina que na oração nós dizemos e mostramos para Deus quanto dependente dele nós somos, o quanto precisamos do Senhor. Amém? Aqui no final do tópico 2, nós já estamos terminando, concluindo, eu ensinei que a oração pode deixar de ser um verdadeiro ato de devoção e se tornar uma forma de hipocrisia, quando o ato externo esconde motivos corruptos. Ou seja, quando a pessoa, ao invés de estar sendo sincero, simples com Deus, ele está orando e existe alguma outra intenção por detrás daquela oração, seja louvor do ser humano, seja ser honrado pelo ser humano, ou buscando coisas que às vezes não agradam o coração de Deus, porque não espere, meu irmão, oração em que você faz pedindo, pode ser que tenha alguém que faça alguma oração pedindo mal do irmão. Deus não vai ouvir essa oração. Isso é motivo de corrupção na oração, é oração corrompida. Deus não vai ouvir a sua oração. Eu estou te dando uma má notícia, mas nós precisamos de entender
que o ato externo, a oração em si, às vezes você pode estar orando pedindo a Deus que Deus possa castigar alguém, fechar a porta para alguém. Peça misericórdia a Deus para que Deus te dê sabedoria também na oração, porque é necessário que nós tenhamos sabedoria para orar. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos homens e mulheres de oração na presença do Senhor. A prática do ato do jejum. Esse é o tópico 3 da nossa lição. Nós já estamos partindo para o fechamento da nossa lição, que diz o seguinte: o jejum sempre foi uma prática importantíssima para a vida espiritual do povo de Deus. E por isso, Jesus critica os líderes religiosos e ressalta a sua verdadeira motivação. O jejum é uma prática importante, né, irmão? Muito importante para a nossa vida espiritual. Ela nos faz, de alguma forma, mostrar para o Senhor a intenção que nós temos de nos humilhar perante o Senhor. Ela nos faz mostrar para Deus que nós estamos dispostos. O jejum nos faz mostrar para Deus que estamos dispostos a nos humilhar, a nos doar, a abrir mão de alguma coisa para louvor e glória do nome do Senhor. Amém? Vamos estudar um pouquinho mais sobre o jejum nesse tópico. 3.1 diz o seguinte: o jejum que agrada a Deus. Tal qual as esmolas e a oração, o jejum dos líderes religiosos era apenas um espetáculo de sua suposta piedade. Ao fingir dor, tristeza e abnegação, era um verdadeiro show para atrair a atenção das pessoas. Em contraste, os discípulos do reino devem fazê-lo de acordo com os princípios bíblicos, não para serem vistos pelas pessoas, pelos homens. Devem evitar toda ostentação, todo desejo de aparentar algo que não representa a verdade. Deve praticar sua piedade com alegria, com a intenção de agradar ao Pai e trazer glória ao seu nome. Somente assim receberá a recompensa que Deus reserva para os fiéis. Em último caso, todo crente tem a sincera opção entre duas alternativas: ser um hipócrita e receber o aplauso do mundo, ou ser autêntico e receber a recompensa de Deus. Olha que bacana, irmão. Qual é o tipo de jejum que agrada a Deus? Tem jejum, tem pessoas que jejuam, meu Pai, e que ficam se mostrando, né, contristados, mostrando abatido, aquela cara assim. O que é que foi, fulano, por que você está assim? Eu estou em jejum, hoje eu estou de jejum. Principalmente, outrora, quando a gente era católico, a gente era assim. Era um jejum que todo mundo sabia. Todo mundo ficava sabendo que você estava de jejum. E Deus não se agrada disso. Na verdade, o jejum que agrada a Deus, você precisa a Bíblia nos orienta para passar uma água no rosto, né, para poder dar uma aparência, arrumar o cabelo, se vestir direitinho, procurar se apresentar com o rosto corado, com o rosto animado, não mostrando que está abatido, que está desfalecido, porque dependendo do tempo, da quantidade de tempo que você for ficar em jejum, é natural que a gente comece a ficar com o semblante abatido, é natural que a gente comece a ficar
demonstrar uma certa... que a força está desfalecendo. Isso é natural. Mas quando você estiver assim, vai no banheiro, passa uma água no rosto, bochecha com a água na boca, e para poder dar uma animada, para que ninguém saiba, para que Deus em secreto te veja e recompense você por aquele sacrifício que você está apresentando a Ele. Este é o jejum de que Deus se agrada. Nós devemos evitar, irmão, de toda forma de ostentação, para que as pessoas dizem assim, fulano é um homem de Deus, fulano está de jejum, vive fazendo jejum. Precisamos vigiar. Precisamos vigiar. E é interessante porque quando nós estamos em jejum, às vezes chegamos em algum lugar, alguém nos oferece alguma coisa para comer ou para beber, e a gente precisa de uma forma muito educada e sutil também nos desvencilharmos deste tipo de situação e não quebrarmos o propósito o qual colocamos diante do Senhor. Não é verdade? Então, às vezes, precisamos de falar assim, agora não, daqui a pouco. Disfarça, desconversa, vigia, viu, irmão? Porque quando a gente está em jejum, é natural que nós sejamos provados. Em último caso, todo crente tem a sincera opção em duas alternativas: ser hipócrita e receber o aplauso do mundo, ou autêntico e receber a recompensa de Deus. Qual é a sua opção? A minha é a segunda. Ser sincero, autêntico e receber a recompensa de Deus. Deus sabe nos recompensar. Amém? Louvado seja Deus. A hipocrisia, aqui no comentário dos professores, diz assim, a hipocrisia não somente nos priva do nosso caráter, nos priva também de nossas recompensas espirituais. Ao buscar o louvor superficial dos homens, deixamos de lado a eterna aprovação de Deus. A gente está fazendo papel de tolo. Quando a gente está fazendo um jejum e que diz para as pessoas que está jejuando, demonstra que está jejuando. A mesma forma a oração, quando você faz o bem para alguém, é papel de tolo, meu irmão. Amém? Aqui a segunda opção é a melhor. Louvado seja Deus, ser autêntico e receber a recompensa de Deus. O item aqui 3.2 diz o seguinte, a privacidade no ato de jejuar. Da mesma forma que ajudar os necessitados e orar, o jejum também deve ocorrer na privacidade do coração do discípulo, visto que o jejum requer autocontrole rigoroso. É uma tentação importante comunicar sutilmente nossos esforços ou vitórias aos outros. Embora isso possa ser feito de maneira inocente, Jesus nos avisa que revelar nosso jejum pode se tornar uma forma perigosa de orgulho e auto-engano espiritual. O jejum pode ser individual ou coletivo. O individual trata com o particular de cada um. O coletivo visa sempre encorajar a igreja a concentrar-se na obra de Deus. Pedir direcionamento e expressar a tristeza pelo pecado. A buscar o perdão na comunidade. Em todos os casos, Jesus alertou para a privacidade do coração. Aleluia. O jejum deve ocorrer, irmão, na privacidade. Embora isso possa ser feito de maneira inocente. Aqui o comentarista escreve isso, que você sem querer pode demonstrar que naquele dia você está em jejum. Mas eu quero te dar uma notícia triste. Não adianta, irmão. Se você se achar, porque eu não podia, estou de jejum hoje, sem querer, né? De uma forma inocente você fala. Ou então alguém te oferece e você já logo fala, não posso porque eu estou de jejum. Você já perdeu ali, irmão, você já quebrou o seu jejum. Pode participar, tomar café, porque ali você já perdeu. Porque se você abriu a boca para falar, você já recebeu o louvor daquela pessoa que te ouviu.
ela já está te glorificando. Né? Então Deus, ele se agrada da privacidade no jejum, assim como na oração, mas muito mais no jejum. O jejum, ele é particular, estritamente particular, entre você e o seu Deus. Amém? Exceto que quando porque a igreja costuma fazer o jejum nos domingos de consagração e tal, às vezes a igreja combina um jejum e eles fazem um jejum para entregar junto, às vezes ali depois da escola dominical, numa consagração. Ali as pessoas que estão ali sabem que estamos jejuando, mas é um combinado comum. Mas tirando disso, quando você estiver com o propósito seu, na sua privacidade, não permita que ninguém saiba, não deixa que ninguém saiba. Amém? Porque se alguém vier saber, você está quebrando ali o seu propósito. Louvado seja Deus. O item 3.3, partindo já para a finalização da nossa lição nessa manhã, diz o seguinte: a maneira correta de jejuar. Não podemos considerar que a aparência de miserabilidade é automaticamente sinônimo de espiritualidade. Os fariseus desfiguravam o rosto e apresentavam uma expressão abatida, a fim de suscitar elogios. Isso contrariava todo o propósito do jejum. Jejuar nunca foi um meio de chegar-se a Deus para barganhar, para fazer troca, ou tornar-se merecedor de alguma coisa. O jejum tem como finalidade desviar os nossos olhos das coisas desse mundo e focá-los apenas nas coisas de Deus. Tem o objetivo de nos fazer nos consagrar para Deus, irmão. Aproximar mais de Deus. É uma forma de relacionar-se espiritualmente e de forma secreta com o Pai. Jejuar é um exercício espiritual para quebrantamento de domínio próprio, para priorizar as coisas espirituais e estreitar o relacionamento com Deus. Quem jejua faz para si, porque Deus não muda, nós sim. O jejum é a mortificação da carne através da abstenção de alguma coisa. Nunca deve ser feito à base de troca. Eu vou jejuar para isso ou para aquilo, irmão. Não. Ou seja, darei isso para conseguir isso. Essa é uma maneira errada de fazê-lo. Ou seja, o jejum ele tem como objetivo de nos fazer aproximar de Deus. Nós mostramos para Deus a intenção nossa quando estamos jejuando, é mostrar que nós estamos abrindo mão da nossa carne, que nós estamos sacrificando, estamos submetendo a nossa carne, ao invés de ceder a ela. Porque a carne quer comer, a carne quer beber, satisfazer-se. E quando nós dizemos não para a nossa carne, nós estamos dizendo para Deus que queremos nos aproximar dele, que queremos nos consagrar a ele. Amém? Aqui então, no tópico 3, no tópico de número 3, nós dizemos o seguinte: eu ensinei que o jejum é uma prática importante para a vida espiritual do povo de Deus. Por isso, Jesus critica os líderes religiosos e ressalta a sua verdadeira motivação. Qual é a sua motivação? Que a sua motivação, meu irmão, seja o de enaltecer o nome do Senhor, de adorar o nome do Senhor. Estava me lembrando aqui agora que quando, na minha juventude, a gente tinha uma prática muito bacana, que tinha uma escala de jejum durante a semana, isso individualmente, não era em grupo, não, a gente tinha essa escala de jejum pessoal, e nessa escala tinha, na segunda-feira, sempre tinha o jejum em ação de graças ao Senhor. Por tudo que Deus vinha fazendo durante a semana que passou, a gente oferecia esse jejum. Temos sido abençoados por isso,
porque temos procurado nos apresentar a Deus, procurado nos colocar diante da presença do Senhor dessa maneira. A conclusão da nossa lição de hoje é a seguinte, irmão: todo aquele que passou pela experiência do novo nascimento, ao praticar esmola, oração e jejum, deve fazer com todo o seu ser envolvido, coração, mente e corpo, refletindo assim a fé, devoção e o amor a Deus, visando a glória de Deus sempre. Amém? Lembre disso, o que fizer a sua mão esquerda, não saiba a sua mão direita. Amém? Faça o bem sem olhar a quem. Não é fácil, eu reconheço, mas é possível nós fazermos. Amém? É possível nós orarmos, buscar ao Senhor de forma privativa, é possível nós fazermos jejum, mesmo porque Deus não se agrada do tamanho do jejum, Deus se agrada do propósito, o qual estamos colocando diante da presença dEle. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Né? Eu quero mais uma vez agradecer ao pastor Moisés por essa oportunidade rica de poder contribuir com a escola dominical da nossa igreja. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E um grande abraço. Feliz Dia dos Pais para todos os pais que nos assistiram.